Nós vínhamos fazendo as nossas exposições em Gálatas e nós continuaremos a partir da semana que vem, mas eu acho que existem certas sazonalidades aí bom, é bom que sejam respeitadas. Nós estamos começando um novo ano e com esse novo ano muitas novas coisas estão acontecendo. Então, eu gostaria que nós refletíssemos hoje num salmo que trata exatamente sobre o tempo. Então, eu queria que todos abrissem as Bíblias no Salmo 90. Salmo 90, o 90º Salmo. Salmo 90. Salmo de quem? Quem escreveu? Salmos? Pegadinha. Salmo 90, Salmo de Moisés. Versículo 1. É a palavra do Senhor. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, e Tu formasses a terra e o mundo. De eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono. São como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Verso 7. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de Ti, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira, e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos Teus servos, sacia-nos de manhã com a Tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e a Teus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Oremos. Pai, que texto glorioso, Pai, que texto incrível, que atravessa milênios e continua tão verdadeiro e mais atual que o jornal de amanhã. Ó Senhor, que esse texto, Senhor, fale conosco na medida que o Teu Espírito Santo tinha intenção no momento que ele foi escrito, porque é o Espírito Santo que dá a palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que nós saiamos daqui entendendo este salmo e que as verdades dele façam a diferença nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse salmo, o Salmo 90, é o mais antigo dos salmos. Ele foi o primeiro dos salmos. Ele é o único salmo escrito por Moisés. E é até estranho, né? A gente está tão acostumado a falar sobre salmos de Davi, alguns de Salomão, alguns de alguns outros salmistas, mas nós temos no Saltério este um salmo escrito por Moisés. E para efeitos didáticos, eu gostaria que nós entendêssemos em que contexto Moisés escreveu esse salmo, para a gente poder entender o que se passava pela mente dele no momento em que ele fez essa oração a Deus. Esse salmo ele foi escrito um pouquinho antes do povo de Israel entrar na terra de Canaã, e aí vocês se lembrem do cenário, se lembrem de todas as coisas que o povo de Israel passou, desde que eles saíram do Egito, e 40 anos andando e dando voltas em um trajeto do Egito até a terra prometida ali, que poderia ter durado alguns meses a pé. 40 anos. Lembre-se, coloque-se nos sapatos de Moisés para ler esse salmo. Esse salmo
ele é uma oração. Perceba que é um salmo que fala o tempo todo com Deus. Quando nós lemos os salmos, nós vemos que há ocasiões em que os salmos eles falam sobre Deus, há ocasião em que os salmos falam diretamente com Deus, em outras ocasiões ele fala sobre a própria pessoa que está escrevendo. Esse é um salmo que fala sobre a nossa pequenez diretamente para Deus, reconhecendo a grandeza dele. Essa oração que Moisés fez, como é uma fala que é diretamente para Deus e é só para Deus, ela pode se tornar para nós uma oração vicária. Nós podemos pegar essa oração e usarmos ela da maneira como ela é. Porque as verdades que estão aqui, elas são verdades a respeito de todos nós. Todas as vezes que esse salmo fala sobre o pecador, esse salmo está falando sobre cada um de nós. Então, nós vamos dividir esse salmo em 4 partes. A primeira parte do salmo, só para efeitos didáticos, o primeiro título do primeiro trecho desta pregação é Deus fora do tempo, que compreende os versículos 1 e 2. Então vamos lá, vamos ler o versículo 1 novamente. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Irmãos, quem foi Moisés? Moisés ele foi o homem a quem Deus confiou a escrita dos primeiros livros da Bíblia, correto? Então Moisés, logo após ter tirado o povo do Egito, e naquele trajeto, ele começa, inspirado por Deus, ali a escrever os 5 primeiros livros da Bíblia que nós conhecemos ali como o Pentateuco. Isso significa o quê? Isso significa que Moisés, ele, inspirado por Deus, registrou o relato da criação, ele registrou o relato do dilúvio, ele registrou todas as promessas que foram feitas a Abraão, a Isaac, a Jacó, ele escreveu toda a história de José sendo vendido pelos irmãos, ao Egito, e aí ele escreveu a respeito de como Deus usou o fato de José ter se tornado governador do Egito para salvar o povo da fome. Ele escreveu sobre a escravidão pela qual o povo passou, e durante o período em que eles iam no deserto, Moisés ele ia registrando o que ia acontecendo nos livros de Êxodo, nos livros de Levítico e de Deuteronômio. Então, imaginem, Moisés ele escreveu um período que compreende mais ou menos uns 3.000 anos. Enquanto ele escrevia, imagine a mente de Moisés registrando aquilo e vendo o quanto o Senhor é fiel ao seu povo. Ano após ano, década após década, século após século, milênio após milênio. Só poderia mesmo ter sido Moisés a escrever algo do tipo: o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Entra geração, sai geração. Entra geração, sai geração. Ele continua fiel, Ele continua cuidando. Ele continua sendo um Deus que age puramente por causa da sua graça, e não porque Ele vê qualquer tipo de mérito naqueles a quem Ele escolheu. É puro amor e pura graça. Então Moisés, ele tinha todo o aparato literário, histórico, para escrever um versículo como esse. Mas além disso, lembre-se que quando esse salmo foi escrito, Moisés vinha andando com o povo no deserto, como se fossem nômades, por 40 anos, e andando em círculos, um trajeto do Egito até a Palestina, que poderia ter durado alguns meses, durando 40 anos, e o povo andando em círculos, e Deus castigando o povo pela sua rebeldia, e desmonta tabernáculo, monta tabernáculo, desmonta tabernáculo, monta tabernáculo. Ninguém, eu acho que fez mais funerais do que Moisés nesse período. Ele enterrou uma geração inteira que ficou no deserto. Nenhum deles entrou na terra prometida, exceto quem? Josué e Caleb. Só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Então Moisés, quando ele escreve da perspectiva de alguém que vem andando no deserto por 40 anos, sem moradia fixa, sem uma casa, sem um templo fixo no local para adorar o Senhor, monta barraca, desmonta barraca, monta tabernáculo, desmonta tabernáculo. Onde uma pessoa como essa pode dizer que é a sua moradia? Nós sentimos muita segurança nas nossas casas, no lugar onde nós moramos, não é? Nós sentimos que quando nós saímos de nossa casa está chovendo muito, ou então quando a gente está passando por uma rua mais perigosa, tudo que a gente quer é chegar em casa, porque a nossa casa é o lugar onde a gente se sente protegido, seguro, a gente conhece tudo.
Esse povo por 40 anos não teve isso no lugar físico, mas eles tiveram isso nos átrios do Senhor. Tu tens sido o nosso refúgio. Nenhum local físico nos guardou nesses 40 anos. Foi o Senhor que nos guardou nesses 40 anos. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração em geração. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. O Senhor continua sendo o nosso refúgio, a nossa morada, a nossa guarda. Verso 2: Antes que os montes nascessem, e antes que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. Por que essa menção aos montes? Na época de Moisés era comum que se identificasse os deuses das nações por meio de grandes montes. Era comum que os povos, eles medissem o poder do seu Deus pelo tamanho do monte no qual o Deus supostamente habitava, não é? Tanto que, quando as nações identificavam o Deus de Israel, e a própria nação de Israel pensava no seu Deus, eles constantemente apontavam a morada do Senhor como sendo o Monte Sião em Judá. Mas mesmo usando o Monte Sião para ilustrar a morada do Senhor, o lugar onde o Senhor morava, o povo sabia que o Deus verdadeiro ele ia muito além disso. Salomão, quando construiu o tabernáculo, em 1 Reis capítulo 7, ele já disse isso, mas essas paredes, elas podem conter o Senhor? É claro que não podem. Então as pessoas olhavam para os montes para reconhecerem os seus deuses, e a pomposidade do monte, o tamanho daquele monte fazia com que as pessoas sentissem que os seus deuses eram maiores e mais poderosos. Mas o povo de Israel sempre reconheceu que o seu Deus era muito maior e transcendia essas ideias, a ponto do salmista no Salmo 121 dizer: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Imagine o salmista olhando para os montes e dizendo: estou olhando para os montes, estou elevando os meus olhos. De onde vem o meu socorro? De qual deles? E ele conclui dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ou seja, que fez todos esses montes, não está preso a nenhum deles. E aqui nesse salmo, Moisés deixa claro: antes que os montes, nos quais as pessoas confiam tanto, nascessem, e antes que tu formasses a própria terra e o próprio mundo onde existem os montes, e aí ele diz: de eternidade em eternidade. Veja o contraste com o versículo 1, de geração em geração. Quando ele usa no versículo 1, de geração em geração, a gente ainda está dentro do ciclo do tempo, da linha do tempo, geração, geração, geração. Mas aqui ele já coloca Deus fora da linha do tempo e diz: não só de geração em geração, mas de eternidade em eternidade tu és Deus. Perceba como Moisés ele trata Deus aqui como alguém fora da linha do tempo, fora da existência. Antes da existência dos montes e antes, gente, do próprio conceito de existência, o Senhor já é Deus. E é por isso que nós cantamos, não é? Antes que o haja houvesse, antes que houvesse haja, o Senhor já era Deus. Desde a eternidade passada e a outra eternidade, Ele sempre foi Deus. Antes dos montes, antes da terra, antes do homem, antes do próprio tempo, o Senhor é Deus. Dá nem para falar sempre foi, né? Porque quando você fala sempre foi, você conjuga o verbo no passado. Passado já é axiológico, porque existe tempo para você colocar alguma coisa no passado. Então é assim, né? Por isso Jesus vai dizer para os fariseus que questionam ele: você tem nem 50 anos e você conheceu Abraão? Ele fala: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele coloca até no presente, porque o próprio conceito de passado não faz sentido na eternidade. Então esse é o nosso Deus. Foi Agostinho de Hipona que disse que Deus ele vive num eterno presente. Pensa na linha do tempo aqui. Aqui é a criação. Para você está indo ao contrário, né? Aqui é a criação. Aí vai avançando aqui, Adão e Eva, Noé, e o tempo vai passando, dilúvio, os patriarcas, e o tempo está passando, e essa linha do tempo, e cada pessoa está presa dentro do seu período ali, dentro dessa linha do tempo. E imaginem Deus fora dessa linha. Ele observa tudo de cima. Para ele é tudo ao mesmo tempo, um eterno presente. Ele não está preso nas amarras do tempo. E é por isso que nós
Cremos tanto na soberania de Deus sobre absolutamente tudo, inclusive na própria salvação. Nós não temos como dizer que Deus, ele previu quem viria a crer, e aí ele pegou e salvou quem ele previu. Não, mas o que foi esse tempo que Deus previu e ele não estava no controle sobre esse tempo? Não existe isso. Ele está fora da linha do tempo e no controle da linha do tempo. Antes que houvesse montes, antes que houvesse terra, mundo, de eternidade em eternidade em eternidade, o Senhor é Deus. Então esse é o nosso Deus fora da linha do tempo. E aí a segunda parte dessa mensagem é Deus no controle do tempo. Vamos ler então o versículo 3. Essa parte da mensagem, Deus no controle do tempo, compreende os versículos 3 até o 6. Versículo 3: Tu reduzes o homem ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Lembra que eu falei para lermos esse salmo da perspectiva de Moisés? Lembrem-se que Moisés, ele escreveu o Gênesis. Então ele escreveu a criação, o relato da criação geral, Gênesis 1. Ele escreveu o relato da criação do homem e da mulher, Gênesis 2. E aí ele escreveu também o relato da queda, Gênesis capítulo 3. Então foi Moisés que escreveu Gênesis 3,19, quando Deus diz ao homem: no suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó você voltará. Foi Moisés que escreveu esse versículo em Gênesis 3. Então ele, inspirado nisso, escreve o versículo 3 aqui do nosso salmo. Tu reduzes o homem ao pó, o ser humano ao pó, e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. E aí esse versículo nos mostra que Deus, ele não só está fora da linha do tempo, mas que ele também controla a linha do tempo. Vejam, existe uma visão a respeito de Deus que é herética já há muito tempo. Essa visão ela é condenada como heresia pelas igrejas cristãs, que ela se chama deísmo. É a ideia de que, assim, eu não nego a existência de Deus, né? Se eu sou deísta, eu acredito no deísmo. Eu não nego que Deus existe, mas eu não acredito que Deus interaja com a existência. Então, essa ideia do deísmo, ela é constantemente comparada a um relojoeiro que fez um relógio, colocou o relógio para funcionar, e o relógio começou a funcionar sem que ele participasse mais daquilo. Não é o caso. Olha esse versículo 3. Deus, ele não fez ele não criou uma realidade e deixou essa realidade rolando sem participar dela. Veja, tu reduzes o homem ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Tu fazes, o Senhor faz, o Senhor está no controle da existência. Enquanto nós olhamos para os anos das nossas vidas, como estando sob nosso controle, a gente está começando agora um novo ano, e com certeza todo mundo aqui fez uma série de planos, colocou uma série de metas. Enquanto nós achamos, enquanto fazemos nossas metas, que está tudo nas nossas mãos, o Senhor, ele tem todos os nossos dias nas mãos dele. E a qualquer momento ele pode dizer para qualquer um de nós: volte ao pó. A qualquer momento. Eclesiastes, no capítulo 12, versículos 6 e 7 diz: lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Lembre-se do seu Criador antes que tudo se acabe. E da perspectiva de Moisés, ele viu uma geração inteira não considerando a soberania do Senhor sobre o tempo e desperdiçando o seu tempo dando voltas e mais voltas durante 40 anos, até que Deus pegou uma geração inteira de israelitas, 400 mil, só os homens, só a conta de homens, 400 mil israelitas que deixaram o Egito no Êxodo. Todos morreram no deserto, exceto 2. Lembre-se do seu Criador, porque Ele está no controle, e a qualquer momento Ele pode dizer: volte ao pó. Desenvolvendo isso, versículo 4: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi,
e como a vigília da noite. E aí lembra do que eu disse que Deus está acima do tempo, que Ele vive num eterno presente? 1000 anos aos olhos do Senhor são como o dia de ontem que se foi. Ontem foi dia 1º, né? Dia 1º de janeiro. Nós acabamos de viver 24 horas, né? De ontem, às que horas são? São 10 para 6. Às 10 para 6 de ontem, nós estávamos ali vivendo o nosso 1º de janeiro, celebrando aí. Mas imagine que da perspectiva de Deus, esse curto período de um dia que nós vivemos foi há 1000 anos atrás. Passaram-se 1000 anos, desde o dia de ontem, desde as 6 horas da tarde de ontem. Se a gente for fazer a conta, 1000 anos menos a gente em 2022, a gente estaria no iniciozinho do século XI. Sabe o que estava acontecendo no início do século XI? Olha só, estava começando a Baixa Idade Média, tinha acabado de acontecer aquele famoso cisma do Oriente, quando a Igreja Católica Romana se separou da Igreja Ortodoxa. 1000 anos atrás foi 5 séculos antes da Reforma Protestante, 5 séculos antes do descobrimento do Brasil, e para Deus isso foi ontem. Para Deus isso foi ontem. Parece muito tempo para nós, mas para Deus foi ontem. Por quê? Porque para Deus o tempo é mais um sistema de organização. Veja, hoje nós estávamos aqui construindo esse palanque aqui, estávamos traçando toda uma, né? Bom, hoje especificamente o Newton e o Claudinho, fazendo toda a matemática, calculando as madeiras para tudo se encaixar direitinho e eles conseguirem fazer todo aquele sistema do palanque. Para Deus o tempo é só uma maneira de organizar, são cálculos organizacionais, porque o nosso Deus é um Deus muito organizado em tudo aquilo que Ele faz. E é como Ele organiza essa existência que Ele criou para que o nome dEle fosse glorificado. Ele não está preso dentro dela, como nós estamos, e Ele controla toda ela, a ponto de 1000 anos para Ele, que para nós parece muito, para Ele é um dia. Ele fala que aos olhos do Senhor, no versículo 4, são como o dia de ontem. E aí ele faz uma outra comparação, como a vigília da noite. Ele diz que é como a vigília da noite, não é? A vigília da noite as vigílias são sistemas de organização ali do povo judeu. A vigília da noite seria um período de 3 horas que compreende das 3 da manhã até as 6 da manhã. Essa é a vigília da noite. 3 horinhas. 1000 anos para Deus. Olha como essa perspectiva do tempo para Deus, ela é algo que Ele tem nas suas mãos, assim. E Ele vai dizer no versículo 5: Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada. Versículo 6: De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Nesse período, ele usa, nesses 2 versículos, ele usa 3 metáforas aqui, não é? Para descrever o pouco tempo que ele nos dá aqui e a maneira como a vida do homem passa como um sopro. Primeiro ele diz que é como uma torrente é como se fosse um curso de água descendo por um terreno inclinado. Era uma figura comum no Oriente Médio daquela época para Moisés usar como ilustração. Então pense nos anos sendo como um grande volume de água se arrastando por uma rampa assim e caindo rapidinho, você não controla. Isso é uma torrente, para Deus o tempo é assim. Aí ele diz também que é como o sono, no versículo 5, o tempo é como o sono. E aí, os períodos de sono comuns para nós são o período da noite, né? Que com sorte a gente consegue dormir aí umas 10 horinhas. Nada. Hoje em dia é 6 a 8, né? Profetizando aí. Ainda tem aqueles soninhos da tarde que é quando a gente está num dia de folga e deita para tirar um cochilo à tarde e se dá o privilégio de não colocar o despertador e deixar ir até a hora que for. Se eu acordar só amanhã, amém. Mas aí quando você acorda, você fala, já? Para Deus é assim, é rápido assim. É como sono. E aí ele diz também que é como a relva, né? No finalzinho do versículo 5 e compreendendo o versículo 6, ele explica a metáfora. Então é como a torrente, como o sono e como a relva. A relva é aquele conjunto de ervas rasteiras, né, que juncam um terreno de madrugada, né, ali com aquele clima do Oriente Médio. É parecido em alguns lugares no Brasil. Passa uma brisa humilde. O que eu falei humilde? Passa uma brisa úmida, né? Humilde, confundi as palavras. Passa uma brisa úmida
E aí ele faz aquela relva ali florescer naquele terreno, não é? É um negócio simples, é fácil de crescer. Mas aí com o calor do dia, passou a brisa, humilde, úmida. Com o calor do dia ela murcha, seca, acabou. Ao meio-dia aquela relva já era. É assim o tempo para o Senhor, é como uma torrente que passa rapidamente, não dá para controlar a água. É como o sono, que você fecha os olhos, piscou, acabou o sono. É como a relva, que ali está florescendo, a gente está vendo florescer, parece algo promissor, mas aí chegou o calor do meio-dia, acabou. Assim é a nossa vida e assim são os nossos anos. Irmãos, isso nos coloca numa posição de pequenez tão grande diante do Deus Criador, tão grande. Jó, no capítulo 8, versículo 9, ele diz: nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. E ainda o próprio Jó, no capítulo 14, versículos 1 e 2, ele diz: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades, brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Agora vejam, um elemento central que mostra por que os nossos anos na terra são tão insignificantes. Vejam o versículo 7. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Irmãos, a ira de Deus, a chateação de Deus com o pecado do ser humano é um elemento central para nós entendermos a brevidade das nossas vidas. Veja, o ser humano não foi feito para morrer. O ser humano nunca encarou a morte de uma maneira sadia, nunca. As pessoas sabem que a morte é um elemento inevitável na vida, todo mundo sabe disso, mas ninguém encara a morte, a própria morte, pelo menos como algo natural. A morte chega, ou quando uma pessoa sabe que a morte está chegando, ela nunca encara aquilo como algo, ok, mais um aniversário, mais uma estação do ano que se passou, como são todas as outras coisas, e a gente sempre encara com tanta naturalidade. A morte, que é a coisa mais certa de todas elas, nunca foi encarada como uma coisa leve. O ser humano não lida bem com a morte. E por que isso? Porque a morte é um elemento que veio como consequência da queda. Em Gênesis capítulo 6, nós vemos um pouco disso. Se vocês se lembram de Gênesis 6, é o relato um pouco antes do relato do dilúvio, um pouco antes de Deus destruir a terra, por conta da maneira como o pecado havia se alastrado. E no versículo 3, o Senhor diz: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, porque ele é carnal, e os seus dias serão no máximo 120 anos. E Deus reduz ali a perspectiva de vida do ser humano, que foi criado num jardim para desfrutar da presença de Deus pela eternidade. E por causa do pecado, entra a interrupção da vida. Por causa do pecado, Deus diz aos anjos: selem o jardim, para que o homem não coma da árvore da vida e não viva eternamente. É a ira do Senhor contra o pecado e contra o pecador. Ira contra o pecado e contra o pecador. Isso é extremamente importante. Nós temos que enxergar a ira de Deus tendo como alvo não somente uma série de atitudes que nós chamamos como pecado. O alvo da ira de Deus é o pecador. Deus não envia o pecado para o inferno, Ele envia o pecador para o inferno. Porque o pecado não é uma entidade que existe nela mesma. Ela existe porque existe um pecador. E por causa da ira de Deus, quem sofre a brevidade da existência não é o pecado, é o pecador. É para onde a ira de Deus aponta. E por isso as nossas vidas são tão breves e às vezes são tão insignificantes. Aí veja, versículo 8: puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. E a parte A do versículo 9: pois todos os nossos dias se passam na tua ira,
Todos os nossos dias se passam na tua ira. Ou seja, cada iniquidade nossa está diante da face de Deus, cada uma delas. E a nossa pequenez diante do tempo, ela é tanta que nós não temos nem como corrigir os nossos erros, porque a gente erra, peca, o tempo passa e a gente esquece. Eu lembro, logo que é um momento da minha vida que eu atribuo como sendo o momento da minha conversão, não é? Mas era um momento que a minha teologia ainda era um pouco assim, fraca, e eu não entendia muito bem a dinâmica da graça. Eu ainda achava que eu era salvo pelas minhas próprias obras. Então eu lembro que o que eu saí fazendo? Eu tinha uns 18 anos, passei na faculdade, fiquei muito feliz porque Deus me ajudou a entrar na faculdade, e aí naquela época eu estava todo convertido. Aí eu achava que a salvação era por obras, e aí eu falei, nossa, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a pedir perdão para as pessoas, pessoas para quem eu menti, né? Eu lembro, eu estava devendo na cantina da academia, eu falo, não, eu tenho que ir lá pagar, né? Eu tenho que acertar as coisas, né? Diante de Deus. De alguma maneira, minha mente atrelava a minha salvação a essas coisas, né? E assim, são impulsos válidos, assim, de você corrigir aquilo que você fez de errado e tal. Mas aí, quanto mais eu ia correndo atrás dessas coisas para corrigir, mais eu lembrava de mais coisas. E aí o negócio começou a acumular, e eu falei, rapaz, eu não vou me lembrar de todos os meus pecados para corrigi-los. Eu não me lembro dos meus pecados. Vocês, irmãos, nenhum de vocês se lembra de cada um dos seus pecados. Mas vamos ler novamente os versículos 8 e 9. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira. A ira do Senhor, por causa da justiça dele, tem que nos consumir. É por causa da justiça dele e da intolerância de Deus contra o pecado, por causa da santidade dele. A ira dele tem que nos consumir cada vez que nós usamos esse precioso recurso chamado tempo, que não volta, para pecar contra o Senhor. Desde o menor ódio ao próximo até o homicídio consumado. Desde a olhada imprópria até o adultério consumado. Desde a cobiça até o roubo consumado. Todos os nossos dias se passam diante da ira do Senhor. Ou seja, entra dia, sai dia, e o Senhor está irado conosco. Ele está com raiva, porque cada uma dessas atitudes ferem a santidade dele. Todas as nossas iniquidades, os nossos pecados mais ocultos, estão diante do Senhor e são motivos para nós sermos consumidos. E por que não somos? Porque cada um de nós acordou hoje, porque cada vez que nós abrimos os olhos, Deus está dando a nós muito mais do que nós merecemos. Por que nós não somos consumidos? Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23 nos responde: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Cada vez que nós abrimos os olhos, mais uma vez a misericórdia de Deus. O que é misericórdia? Misericórdia é quando alguém merece alguma coisa, merece algum tipo de punição, porque cometeu algum tipo de crime, porque fez alguma coisa errada, e a pessoa contra quem aquele ato foi feito decide não, digamos assim, não vou dizer decide não fazer justiça, mas decide não castigar aquela pessoa. Quando você é objeto de misericórdia, isso significa que você merecia algum tipo de castigo que Deus não te deu. E nesse caso, e nesse raciocínio, nós não podemos deixar de dizer que misericórdia de Deus não significa passividade contra o pecado. Nós não somos consumidos pela ira de Deus, não é porque Ele deixou barato, não é porque Ele deixou para lá. Ele não deixou os nossos pecados para lá. Deus é justo e Ele jamais deixaria o pecado impune,
Porque juiz que não pune crime é juiz ladrão que a gente conhece. Mas Deus é um juiz justo, Ele não deixou os nossos pecados para lá. Ele castigou cada um deles em Jesus na cruz do Calvário. Todos os nossos pecados foram devidamente castigados, cada um deles. E glórias a Jesus, que pagou até pelos pecados dos quais eu não me lembro. Todos estavam diante dele ali, e todos estão diante de Deus o tempo todo. E todos estavam diante de Deus enquanto Jesus gritava da cruz: Pai, por que me desamparaste? É porque naquele momento Jesus se tornava objeto da ira de Deus. Naquele momento Jesus descia ao Hades, Ele vivia o nosso inferno no nosso lugar. E por isso a ira do Senhor não nos consome. Pura misericórdia. E o finalzinho do versículo 9, e esticando já até o final do versículo 11: acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é a canseira e o enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Essa é a próxima parte da mensagem, o pouco tempo que Deus nos deu, é o nome desse trecho. Então veja, o que esse trecho diz? Da metade do versículo 9 até o final do versículo 11. Para Deus, os nossos anos eles se vão rapidamente, como um pensamento. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Sabe essa pescada que você deu durante a pregação? Você olhou para lá, pensou no que tem que fazer na semana, ou se distraiu com a bebê, ou algum carro que passou? Pum, para Deus acabou uma vida. 70, 80 anos, um breve pensamento, uma breve pescada durante a pregação. Acabou, passou, para Ele é isso. Veja, e aí ele descreve como são esses anos que passam como pensamento. Olha só, nós subimos a 70 anos, então 70 anos é a idade que todos esperam chegar, né? Se a pessoa morrer com 69 anos, todo mundo diz, morreu jovem. 70 já começa a contagem regressiva, já é a idade aceitável para uma pessoa morrer. Morreu, tinha quantos anos? 70, está ali. E ele diz, em havendo vigor, 80. E aí neste caso, ou seja, subindo até 80, o melhor desses dias, subindo até 80, é canseira e enfado. A gente estava falando hoje da avó da Tati, que está com 103, não vê a hora. Canseira e enfado, depois que passa de um determinado tempo, nem vale a pena mais. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Isso da perspectiva de um homem como Moisés, que viveu 120, né? Assim são os nossos anos, e Deus conhece cada um deles. O Salmo 139, e o versículo 16 diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Salmo 139, 16. Nem um dia a mais, nem um dia a menos, todos os nossos dias registrados no livro do Senhor, desde que nós éramos substância informe no ventre de nossas mães. Tudo está no controle dele. Ele está no controle, não nós. Ele escreveu cada minuto, cada segundo da nossa existência no livro dele. E qual deve ser a nossa reação diante de uma verdade como essa? Qual deve ser a nossa reação? Imagina que você é dado uma responsabilidade sobre... Você é dado uma responsabilidade, alguém te designa, te delega um determinado departamento de uma empresa. Mas aí você descobre que não é bem você que comanda aquele departamento. Existe alguém que está acima de você. E esse alguém que está acima de você, que controla aquele departamento, ele está tão no controle que você não pode fazer nada ali se essa pessoa não aprovar. E aí você é dado responsabilidade sobre aquele departamento, uma segunda responsabilidade, não é? Uma subgerência ali. Qual seria a sua reação para fazer qualquer coisa ali?
Antes de você fazer qualquer coisa nesse departamento, qual seria a atitude natural? Antes de fazer qualquer coisa. Não seria falar com essa pessoa que está acima de você? Vejam o versículo 12. Já, Senhor, que o Senhor tem o controle de cada um dos nossos dias, versículo 12. Então ensine-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio. Se o versículo pede para que Deus ensine, se Moisés em sua oração pede a Deus que ensine-nos a contar os nossos dias, é porque nós não sabemos contar os nossos dias. E ele tem um bom exemplo disso, Moisés. Pense num povo que não soube contar os seus dias. O povo de Israel que ficou 40 anos, irmãos, rodando em círculos, num trajeto que, de novo, poderia ter durado meses. Um coração sábio, segundo esse versículo, é um coração que dá valor ao tempo. Contar os dias aqui é como saber mensurar, saber dar o valor correto a cada um dos nossos dias. Dedicar o tempo às coisas que realmente importam, que são as coisas eternas. E não para as coisas que só tem valia para esses 70, 80 aninhos, com sorte que nós viveremos aqui. O coração sábio não perde tempo, porque ele aprendeu a contar os dias. Ele aprendeu a usar os dias direito, porque são poucos. Isso me lembra muito a parábola dos talentos, que Jesus conta lá em Mateus 25, que conta a história de um homem que se ausentou do país, não é? E aí chamou os seus servos e confiou aos seus servos todos os seus bens. E aí a um servo ele deu 5 talentos, que é uma medida de dinheiro, né? É uma moeda. 5 talentos a um, aí deu 2 a um, e a outro ele deu mais um, de acordo com a capacidade de cada um deles. Foi assim que o mestre distribuiu. E aí ele partiu. E aí um dos servos que decidiu não investir os talentos que o seu mestre havia confiado a ele, nem trabalhando, nem investindo, nem fazendo nada com aquele talento que ele havia recebido do seu senhor. Ele ouviu do seu senhor as seguintes palavras: servo mau e preguiçoso. E ele era servo mau e preguiçoso porque não havia desenvolvido devidamente, e não havia utilizado, investido, trabalhado devidamente aquilo que o seu senhor havia confiado a ele. Então, Senhor, ensine-nos a contar, ensine-nos a pesar, ensine-nos a dar o valor correto a cada um desses poucos dias que o Senhor nos confia, a dedicar a Ti cada um desses dias que o Senhor nos confia. O que esse versículo está dizendo é o seguinte: ensine-nos a ter senso de proporção, senso de prioridades, senso de urgência, porque o dia do Senhor se aproxima. Ajuda-nos a enxergar perda de tempo naquilo que não presta, e ajuda-nos a enxergar bom investimento de tempo todas as vezes que dedicamos esse tempo ao Teu reino. Essa é a oração. Esta é a oração que nós temos que fazer diante da ira do Senhor, que se manifesta contra quem não usa devidamente o pouco tempo que Ele deu. E aí nós chegamos na próxima parte, que é a misericórdia de Deus no tempo, versículos 13 até o 17. Vamos ler o 13. A misericórdia de Deus no tempo. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Então esta é a reação de Moisés à ira de que ele havia falado antes. Lembre-se que Moisés viu a ira de Deus agindo sobre um povo desobediente. Moisés, ele viu os seus sobrinhos, os filhos de Arão, em Levítico capítulo 11, Nadab e Abiú, serem mortos, serem fulminados por Deus, porque haviam desonrado o santuário de Deus, porque haviam feito as coisas com desleixo, de qualquer maneira. E Moisés viu o Senhor manifestando a sua ira contra os sobrinhos de Moisés, e ele diz: até quando o Senhor estará indignado? Tem compaixão de nós. Nós reconhecemos o mau uso que nós fizemos do nosso tempo, mas agora que nós reconhecemos isso, nós pedimos ao Senhor que nos ensine a usá-lo melhor. Agora volta-te para nós, perdoa-nos pelo mau uso do tempo, tem misericórdia de nós. E esta misericórdia que nós pedimos para que Deus tenha de nós, diante do mau uso que nós fazemos do tempo que Ele nos dá, esta misericórdia é um presente sobrenatural que só o Senhor pode nos dar.
E agora, dentro desse tempo no qual Deus havia colocado Moisés, né? E dentro desse tempo do qual Deus está fora, Moisés vai pedir a Deus que opere. Nós vemos várias menções a respeito do tempo, várias palavras que falam sobre tempo nos versículos seguintes, né? Versículo 14, de manhã, dias. Versículo 15, dias, anos. Veja o versículo 14. Ele acabou de pedir misericórdia a Deus, então ele vai dizer: sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Então perceba, de manhã, dias, Moisés pedindo para que Deus se manifeste no tempo. Veja, ou seja, cuida de nós, tem misericórdia de nós, desde o início, desde a manhã. Manifeste-se em nossas vidas desde o momento que nós acordamos e quando nós imerecidamente abrimos os nossos olhos. De manhã, desde de manhã, sacia-nos com a tua bondade. Para quê? Para que nós possamos cantar de júbilo e nos alegrar todos os dias. Irmãos, uma das coisas que cria uma vida que vale a pena diante de Deus, e uma vida na qual o Senhor realmente se manifesta, é quando Ele faz parte dos primeiros momentos de cada uma das nossas atividades. É quando a oração está presente desde o momento que nós abrimos os olhos. É quando a reflexão na palavra acontece no período da manhã e não na hora que dá tempo, sabe? Porque não dá tempo. Se vocês acham que nesse mundo, governado pelo príncipe da potestade do ar, como diz Efésios capítulo 2, um curso que está indo cada vez para mais longe de Deus, se você acha que esta dinâmica deste mundo vai te dar algum tempo com Deus, não vai. Se muito, ela vai tirar o seu tempo com Deus, vai tentar tirar o seu tempo com Deus cada vez mais. E por isso, Senhor, sacia-nos logo pela manhã, logo de manhã que o meu relacionamento contigo comece. Sacia-nos já de manhã com a tua bondade, para que o júbilo se espalhe pelo restante dos dias. Me ensina a me relacionar com o Senhor nos primeiros momentos do dia, antes da minha reunião, antes da minha aula, antes do início do meu turno no trabalho, antes do culto, antes, nós lemos lá em Atos capítulo 16, quando Paulo ele está indo para a Ásia, Deus diz a ele, não é na Ásia que eu te quero. Aí ele faz com que Paulo sonhe que ele tem que ir para Macedônia, e Paulo desvia a rota e vai para Macedônia, e a primeira coisa, diz Atos 16, que Paulo e Silas buscam naquele local, quando eles chegam o texto é muito lindo, ele diz, e logo que chegamos, buscamos um local de oração, logo que chegamos, buscamos um local para orar. Do ponto de partida de cada uma das nossas atividades, que o Senhor se manifeste, para que esta alegria, este júbilo, se espalhe ao longo dessas atividades. E aí no versículo 15 ele diz, alegra-nos por tantos dias, quantos nos tens afligido, por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Ou seja, reverta o quadro. Todos os anos que nós precisamos ser afligidos pelo mau uso do nosso tempo, merecidamente, Senhor, pela tua misericórdia, reverta isso. Reverta isso. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligidos, e por tantos anos quanto suportamos a adversidade, que a aflição que o tempo mal usado nos trouxe, seja revertida em alegria, pelo bom uso do tempo em te servir. Este é o pedido. E irmãos, todos os dias que nós desonramos o Senhor aqui na terra, e que o mau uso do nosso tempo nos fez usar esse recurso tão valioso para pecar contra Ele, pela misericórdia do Senhor, vai ser revertido de uma maneira que, se nós tivermos aqui 70 anos de aflição em sendo salvos com Cristo Jesus, depois nós teremos bilhares de 70 anos para aproveitar o Senhor, a companhia do Senhor nos céus. Que reversão, não é? Que reversão. Os poucos dias que o Senhor nos deu, nós usamos para desonrá-lo, e Ele por graça nos dá uma eternidade de alegria e júbilo. Tudo isso somente em Jesus. Versículo 16. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos, ou seja, os filhos dos servos, a tua glória. Irmãos, esse salmo, como eu falei no início, ele foi escrito antes do povo ter entrado em Canaã.
E estes que estão entrando em Canaã, por eles Moisés pede que eles reconheçam as tuas obras, que estes teus servos reconheçam as tuas obras. E aí ele diz, e que a descendência deles, e que os filhos deles reconheçam a sua glória. Esse é o tipo de redundância, né, muito comum na literatura hebraica. E é interessante porque isso faz eco com o versículo 1. Cristo tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Então quando ele diz que a esses seus servos, que a estes teus servos apareçam as tuas obras, e que aos filhos deles apareça a tua glória, ele basicamente está pedindo que o que ele disse no versículo 1 continue sendo verdade, continue acontecendo, que de geração em geração em geração o Senhor continue sendo o refúgio do povo, que as tuas obras continuem aparecendo a este povo e aos filhos deles, que a tua glória apareça. E o versículo 17 diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Essa palavra graça, seja sobre nós a graça do Senhor, ela pode ser traduzida tanto como graça. Essa graça aqui não é a graça de Deus, né, o favor imerecido. Essa graça aqui é digamos assim, é a graciosidade de Deus, pode inclusive ser substituída pela palavra beleza, não é? Então seja sobre nós a beleza do Senhor. Então é um pedido para que Deus faça parte da caminhada. E aí ele diz: confirme sobre nós as obras de nossas mãos, confirme as obras. O ser humano ele é muito movido a legado, não é? Então deixar um legado, deixar uma obra feita, realizada, ter a sua marca em alguma coisa que você fez, ser reconhecido por algo, ter um legado, deixar alguma coisa, não é? Ter uma obra feita que remeterá o povo a você quando ela for vista. Mas aí um povo caminhando no deserto por 40 anos nos deixaria qual legado, não é? Um tempo mal utilizado diante de Deus, uma peregrinação em círculos com milhares de vidas perdidas. Que legado ficaria deste povo? Qual legado? E aí eles recorrem a Deus. E aí Moisés recorre a Deus e diz: confirme o Senhor então as obras das nossas mãos. Isso, mais um ato de misericórdia. Não temos legado para deixar, somente um legado, um rastro de sangue por causa da nossa desobediência. Então, que o Senhor reconheça as obras de nossas mãos. Que diante de Ti, Senhor, que é o que importa, aquilo que nós fazemos com o nosso tempo, seja confirmado para a Tua glória, mesmo que não haja ninguém mais para ver, mesmo que nenhum outro legado seja deixado para pessoas. E aí mesmo, esse versículo é muito lindo, porque mesmo sendo a sabedoria em remir o tempo o que nos faz aproveitá-lo bem, né? A Bíblia, principalmente em Provérbios e na Epístola de Tiago, nos ensina muito a buscarmos a sabedoria do alto, inclusive para aprendermos a remir o nosso tempo e aproveitá-lo bem. Mesmo isso trazendo bons resultados, nós não podemos dar glória a esta sabedoria. Nós não podemos olhar para essa sabedoria e dizer: eu tenho essa sabedoria, por isso deu tão certo. Nós não podemos nos orgulhar dos nossos resultados com algo do tipo: eu remi o tempo, mesmo fazendo tudo certo. É Deus quem confirma as obras das nossas mãos. É Deus quem confirma as obras das nossas mãos. Nós não temos glória nenhuma. Confirma o Senhor as obras das minhas mãos. E aqui, veja, Moisés ele pediu não só sabedoria de como agir, mas ele entende que Deus também será responsável pelos resultados finais. Então ele não pediu só uma ferramenta e deixa comigo. Me dê a ferramenta e confirme as obras das minhas mãos. Nós só alcançamos qualquer coisa nesta vida se Deus confirmar as obras de nossas mãos. Se não, irmãos, é correr atrás da cauda. Nós fazemos, mas continuamos correndo em círculos no deserto por 40 anos, podendo ter levado alguns meses. Isso só acontece se Deus não confirma as obras das nossas mãos. E Ele não confirma as obras das nossas mãos quando nós não recorremos a Ele para aprendermos a contar os nossos dias. Foi o teólogo C.T. Studd que disse:
Apenas uma vida, logo passará. Apenas o que foi feito para Cristo permanecerá. Irmãos, o que esse salmo nos mostra? Ele nos mostra que os nossos dias são ínfimos, muito poucos. E sem a ajuda de Deus, nós vamos desperdiçá-los. E desperdiçar os nossos dias é não vivê-los para glorificar a Deus. Isso é desperdiçar os dias. Desperdiçar os nossos dias não é fazer mais um ano de cursinho para entrar na faculdade no ano que vem. Não é isso que é desperdiçar os seus dias. Desperdiçar os seus dias é não viver os seus dias glorificando a Deus, fazendo um ano a mais de cursinho ou não, não importa. Não vivermos para reconhecer mais a Deus através da palavra, não vivermos os nossos dias para orarmos mais, para evangelizarmos mais, falarmos mais de Jesus, e pior que isso, usar o pouco tempo que Deus nos deu, esse recurso tão finito que passou, já era, para pecar contra Deus, esse recurso tão belo e lindo, usar esse recurso para desonrá-lo. Cada pecadinho de cada um desses dias, que são poucos, é contado, porque são poucos os dias, não os pecados são muitos, né? Multidão de pecados, e cada um deles é contado por Deus, está diante da face de Deus, de acordo com esse salmo. Cada um desses pecados torna o pecador digno de ira, e nós só não recebemos essa ira porque, como filhos de Deus, adotados em Cristo, nós tivemos o nosso pecado, com P maiúsculo, expiado na cruz do Calvário. Lá na cruz, a ira pelo mau uso do nosso tempo foi depositada sobre Jesus. E Jesus, ele nos é propício, inclusive no uso do tempo. Jesus, ele nasceu naquilo que Paulo chama de tempo perfeito. Até para nascer, ele nasceu na plenitude dos tempos, como diz Gálatas. Ele começou seu ministério no tempo correto, aos 30 anos, no tempo determinado pelo Pai. E nós lemos nos evangelhos, mesmo de maneira não muito direta, Jesus buscando cumprir os propósitos do Pai na dimensão temporal. Veja, lá em João 2,4, no relato em que Jesus está na festa de casamento, prestes a fazer o primeiro milagre dele ali, a mãe dele pede que ele resolva a situação da falta de vinho ali, e ele responde à mãe dele: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Em João capítulo 7, versículo 6, ele diz de novo: o meu tempo ainda não chegou. Mas aí quando ele vai orar, em João 17, ele vai orar por nós, na oração sacerdotal dele em João 17, ele diz o texto que Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. É chegada a hora. Até nisso Jesus nos é propício. Até isso mostra uma submissão linda à cronologia dos propósitos de Deus. Em termos jurídicos, no que diz respeito à justiça do Senhor, o nosso mau uso de tempo é perdoado e substituído aos olhos de Deus pelo bom uso que Cristo fez em 33 anos que Ele andou sobre essa terra, servindo ao Pai em cada um destes anos, sem desperdiçar nem um segundo com pecado. E eu vou perguntar mais uma vez algo que eu já perguntei aqui em outras ocasiões: quantos anos você tem? Eu vou fazer 33 daqui a 6 anos. Eu já pequei muito. Quantos anos vocês têm? 33 anos. Nenhum pecado. Nenhum desperdício de tempo desonrando a Deus. Nenhum. 33 anos. E se você não é cristão, não é convertido, o tempo, ele está chegando. O tempo do juízo final se aproxima. O tempo em que não haverá mais tempo. O tempo em que o livro será aberto. E todas as nossas obras que estão diante do Senhor serão julgadas. Cada um dos nossos pecados ocultos, como diz o texto. O mínimo deslize, o mínimo desperdício de tempo sem servir o Senhor será julgado. E se você não é cristão, sabe quantas vezes na sua vida você usou o seu tempo para a glória de Deus? Nenhuma. Nenhuma vez. Paulo diz em Romanos 10 que tudo o que é feito sem fé é pecado. Até a caridade dele é pecado. Porque não é feita mirando na glória de Deus.
Então o problema central no ser humano é que não é que às vezes durante os seus 70 anos de vida ele faz algumas coisas boas, e aí depois ele faz algumas coisas ruins, e se a balança pesar mais para o bom do que para o ruim, ele está salvo. E as pessoas acham que o problema maior do ser humano é que eles fazem mais coisas ruins do que boas, e aí precisa vir Jesus para desequilibrar isso. Tudo o que a pessoa que não está em Cristo faz tudo é pecado, porque é feito sem voltar os olhos para Deus. Mas Cristo usou todos os seus 33 anos para honrar o Senhor, e basta que você que desonrou a Cristo a vida inteira, creia nele, e em fazendo isto, em confessando a Ele os seus pecados mais ocultos e abandonando esses pecados. Essa vida perfeita que Jesus viveu, é o que vai contar para você na balança, e todos os seus pecados ocultos, pregressos, são esquecidos, porque já foram expiados em Cristo na cruz. O seu pecado, a sua falha em usar o tempo para honrar a Deus, tudo isso terá sido castigado em Cristo na cruz. É o início de um novo ano, um novo ciclo de tempo. A Terra deu mais uma volta ao redor do Sol. Algumas pessoas aqui são jovens, outras são jovens há mais tempo. Obrigada. E o fato de um novo ano se iniciar, para aqueles que miram em servir mais a Deus, é excelente. E mesmo para aqueles que não miram em servir a Deus, as pessoas que passarão por todo este ano e terminarão este ano vivas, experimentarão sem saber as misericórdias do Senhor se renovando dia após dia após dia, mesmo elas negando o nome do Senhor. Mas por outro lado, nós temos um ano a menos comparado ao que nós tínhamos no ano passado, não é? Então que 2022 seja um ano em que o nosso tempo seja sabiamente dedicado ao Senhor. Que nós aprendamos a contar os nossos dias, a parar de perder tempo. Veja, em 2022 as pessoas vão perder muito tempo que poderia ser dedicado ao Senhor em guerras políticas e em idolatria futebolística, porque é ano de Copa do Mundo. As pessoas vão perder muito tempo esse ano, muito. Use esse tempo para honrar a Deus. Que Ele nos ensine a contar os nossos dias, a usar sabiamente o nosso tempo para honrá-lo. Que Ele nos faça enxergar a sua graça, a sua beleza, que ela esteja diante de nós o tempo todo. Que nós reconheçamos a disciplina de Deus para conosco quando nós fazemos mau uso do nosso tempo. E que o Senhor confirme as obras de nossas mãos em 2022. Porque nós não alcançaremos nada se o Senhor não confirmar as obras de nossas mãos. E que nós façamos o uso do nosso tempo, conforme aquilo que diz o Salmo 34, versículo 1. Eu bendirei ao Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, sempre.